Mas não era pra ser um episódio de apresentação hoje? É carnaval, meu povo, e eu fiz uma dobradinha de charás por tantos motivos. Um deles é porque eu não fiquei muito satisfeita com a apresentação de hoje, e o outro é porque eu não queria deixar pra outra sexta-feira esse episódio, já que é tão fresquinho e eu fiquei muito irritada com o péssimo trabalho que fiz com a apresentação. Eu também fiquei um pouco irritada porque eu acho que esse episódio eu não vou ter ido muito bem, não vou falar muito, eu não sei o que aconteceu comigo essa semana. Eu só sei que eu tô com uma rinite absurda, então eu peço perdão por qualquer fungada. Eu tive muito atarefada essa semana e acabei correndo com as coisas, porque tudo ficou meio complicado no trabalho, em casa e afins. E com o carnaval chegando, tudo ficou mais intenso. Segunda-feira tem um episódio também, ou não tem, eu não sei, eu tô tão enrolada. Mas vamos torcer pra que tenha, mesmo que seja um episódio mais humilde na próxima semana. Esse de hoje também vai ser um pouco mais humilde, eu peço perdão. Às vezes a gente falha e eu vou tentar fazer com que isso não aconteça. Eu tenho que me organizar um pouco mais. Vocês merecem o melhor conteúdo possível. Eu sei lá, eu acho que só não foi um bom dia, uma boa semana pra produzir isso. Eu não posso prometer que isso não vai acontecer mais, porque eu sou meio doida mesmo. Eu só trabalho sob pressão e eu nem sempre faço um bom trabalho, apesar de tentar. Mas eu juro que eu vou me esforçar pra que isso não volte a acontecer. É muito ruim vocês estarem esperando um episódio e eu dar, sei lá, um trabalho meio fué, então não é legal. Com o Idol preparando o comeback delas e anunciando o título da música como Senhorita, eu fiquei em alerta pra fazer os charás, porque afinal de contas eu conheço outras duas senhoritas e uma delas tem clipe, então eu pensei, ótimo, já forma um episódio bom pra fazer e vamos lá. O Vav, em 2018, apostou nos sons latinos, como eu comentei no episódio da Onda Latina no K-pop, e lançou um single chamado Senhorita. A música usa elementos do reggaeton, tem um europop acontecendo e também tem uns termos em espanhol. Apesar de muitas pessoas não saberem, Senhorita é um remake de um sucesso alemão de mesmo nome, cantada por K1 e lançada em setembro de 2019. É por isso que eu falo que ela tem um quê de europop. Apesar de uma música com influências latinas, foi um artista europeu que a produziu. A versão do grupo, ela acabou adicionando alguns elementinhos diferentes para ganhar um destaque e não ficar idêntica à outra. E tudo isso foi dentro da legalidade musical, não precisa ninguém entrar em pânico, até porque eu falei remake e não plágio, então tudo foi consentido, pago, liberado e afins. Não tem porquê criar hate em cima do alemão ou criar hate em cima do grupo coreano. Depois de mostrar a versão do Vav pro meu namorado, eu mostrei a do K1 e ele ficou um pouco irritado. Ele falou assim, já vem com esses marombas, pelo amor. Eu acho que ele se incomodou demais com os cantores da música alemã e acabou preferindo a do Vav aqui entre essas duas. E essa Senhorita é a canção de maior sucesso do grupo masculino. E começa com um solinho de guitarra, acompanhado do movimento de coreografia que faz entender que os 7 integrantes estão tocando violão. E ela é uma música bem vocal, né? A voz dos integrantes fica muito mais presente, ela se sobressai ao próprio ritmo. Então você pode até perceber algo mais acústico. O clipe tem uma fotografia mais quente, ele é mais amarelado. E eu acredito que esse artifício foi usado para mexer com esse lance dos sons latinos, evocar uma sensualidade, passar um calor, já que tem toda essa mistificação do som latino e o calor, a sensualidade. A produção não tem uma história acontecendo, só tem uns closes nos integrantes andando para lá e para cá, em cima de um caminhão, enfim, e foca mais na coreografia dos meninos. E é uma coreografia, assim, ok, ela não tem os elementos mais difíceis, mas ela também não é simples. Ela é uma boa coreografia e ela se encaixa perfeitamente ao Senhorita que o Vav propôs. Já agora, no final de fevereiro, o Idol retornou com Senhorita e eu sei lá, eu vou
Tem que ser sincera, vocês sabem que eu trabalho com a sinceridade. Eu sempre tento me manter super imparcial nos charás. Mas eu tinha criado uma expectativa muito grande em torno dessa música. Mas eu me decepcionei um pouquinho. Eu sei lá por quê que eu me decepcionei um pouquinho. Eu acho que por causa de Han e Latata, eu imaginava que continuaria sendo algo mais poderoso. E como ela foi mais calma, eu acho que pode ter sido esse o baque que eu tomei. A música ela foi escrita e também foi coproduzida pela Soyeon. Ela tem uma vibe latina, inspirada num tango, mas ela dá umas mudadas com o passar do tempo. Só que toda vez que eu achei que a música chegaria a um clímax, né, ela cresceria e boom, aquele momento wow, ela não fazia isso, ela continuava. E eu fiquei meio, que triste. Eu gosto da parte que tem os trompetes e tudo mais tocando, e o cenário que aparecem os trompetes também. Eu acho essa alusão bem divertida. Inclusive, essa senhorita termina com um fu, acontecendo por muitos segundos. E eu não sei, eu acho que a música acaba de uma maneira muito abrupta, né? Ela podia ter terminado de uma forma mais concisa, não sei. Eu fiquei meio broxada, a verdade é essa. Tipo, eu gostei da música, mas não foi o que eu achei que seria. Eu tenho que parar de criar expectativas. Então eu acho que só foi isso mesmo, esse lance de expectativa que eu criei na cabeça. Crianças, expectativa é uma coisa muito ruim, não façam, não criem, não plantem. A coreografia, apesar dela não ser tão presente no clipe, ela mostra diversos movimentos com influência latina para acompanhar o ritmo dessa canção, né, o que elas estão propondo. E a maioria, obviamente, nos braços, que é uma característica que o grupo já se consagrou em Latata e Han. Elas são conhecidas por uns movimentos bem característicos, específicos e que ficam na mente das pessoas. O MV mostra todas as integrantes tendo o seu encontro com a morte, mas sobrevivendo muito bem, o que acaba deixando a produção mais interessante, não é mesmo? Tem uma queda de elevador, gás escapando, tem gilete no pirulito, eletricidade na água, vários outros desastres e muitas explosões. Foram tantas explosões que a Soyeon revelou que aconteceu uma tragédia durante as filmagens de uma dessas cenas que usava fogo de verdade. Segundo ela, o cabelo pegou fogo enquanto ela filmava, e a Soyeon disse que achava que tudo ia ficar bem, mas se surpreendeu ao ver que queimou mais cabelo do que ela tinha pensado. Ela achou que tinha queimado menos cabelo do que realmente foi. O que é assustador, não? Imagina se algo muito mais sério tivesse acontecido. Ela podia ter se ferido gravemente, poderia ter adiado o comeback por causa disso, porque obviamente ela teria que ser cuidada. Eles poderiam ter alterado todo o MV. É uma coisa que é inesperado e eu espero que as outras equipes tomem mais cuidado com esse tipo de situação. Ídolos tendem a ter um pouco de medo também, alguns de fogos de artifício e fogos em palco. A gente conhece várias histórias, então isso deixa a gente um pouco apreensivo. A gente não quer que aconteça nada com os ídolos. Ainda bem que ela não foi ferida gravemente, deu tudo certo. A única coisa que realmente me deixou incomodada no MV foi a aparição mais do que frequente das maquiagens da Kaja. Assim, antes fosse um detalhezinho ali, uma integrante usando e acabou, mas não era isso. Era toda a cena, todo closezinho, aparecia a maquiagem. Sei lá, não gosto disso. Eu reclamo quando acontece no ocidental, vou reclamar quando acontece no oriental. Eu não tenho distinção em relação a isso. O clipe, ele é bem colorido, ele é bem vivo, apesar de tantos quase encontros com a morte. Ai, como eu tô piadista. Mas uma coisa que ficou muito gritante pra mim, e eu sei que pros fãs também, e pra outras pessoas que não são fãs, mas acompanham, escutam e tal, foi que a Suga e a sua ausência de linhas na música tava gritante. Ela só tava fazendo uns sonzinhos antes do refrão. Será que ela não merece um pouquinho mais de carinho, gente? O que acontece? Por que a Suga não tá cantando? Por que ela não tem um pouquinho mais de linhas? Nessa música ela continua menos ainda do que no resto. Claro que a outra música que eu mencionei lá em cima entrou na menção honrosa. Em 2009, o Shine lançou a Senhorita do grupo e é uma música animadinha que eu guardo no meu coração porque eu acho ela gostosinha, ela é uma boa música. O meu namorado, obviamente, ele acabou escutando as músicas principais, duas, foi mal dessa vez, e decidiu que a senhorita preferida dele era o single do Idol. E o refrão já cruzou na cabeça dele.
Eu tô tendo que conviver com gritos aleatórios de senhorita agora pela casa quando ele lembra. Então, assim, eu mencionei, segunda eu vou estar viajando por causa do carnaval. Mas eu espero que dê tudo certo e o episódio entre certinho. Se não der, eu vou dar um jeito de compensar vocês. Ninguém vai ficar sem episódio aqui. Vai ter episódio. A torta direita do episódio pra todo mundo. E então fiquem bem. Se cuidem nesse carnaval. Se for pra bloquinho, cuidado com os documentos, dinheiro, celular, cartão de crédito e afins. Fiquem sempre atentos. Obviamente, cuidado com doenças. Bebam, mas não esqueçam de se hidratar. Se você tiver idade, óbvio. E é isso, basicamente, tá bom? Então se cuidem. E até o próximo episódio. Tchau!